totalmente fora daquela realidade daquilo que nós tínhamos quanto à santificação, que é totalmente diferente de consagração e de santidade. A santificação, ela também deixava o seu nome que ficava dentro do templo. O nome da pessoa era colocado dentro do templo. Parte-se do pressuposto do princípio aí, que por isso que os envelopes das igrejas, ele tem um nome, e isso não é errado. Amém? Isso não é errado. Quando você vai na igreja lá, tem lá, botar o nome, quando onde eu congregava, sempre, aqui nós não temos esse costume, né? A bispa tem essa direção, mas o texto de Deus, esse texto de Levítico, ele parte desse pressuposto, que foi daí que foi se estabelecido, porque naquela época o nome das pessoas eram colocadas dentro do templo, até porque não daria para ter o controle. O controle se dava de acordo, porque se a pessoa quisesse a devolução daquilo que foi santificado, como eu expliquei aqui, você poderia pegar a devolução desde que você deixasse 20% daquela casa, daquele terreno que você queria vender. Para você saber disso, o sacerdote tinha que ter o nome, tudo aquilo era relacionado. Por isso que existe toda uma relação. Então isso não é antibíblico. Possa ser que aqui não faça, mas na Bíblia ensina que era dessa maneira que funcionava nas ofertas do Antigo Testamento. Amém, irmãos? Amém. E a santificação no Novo Testamento nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Nós falamos sobre isso, que Paulo, quando chegou em Jerusalém, passou por esse ritual de santificação, mesmo que ele não quisesse, mas Tiago fez com que ele fizesse isso, porque estão querendo te matar. Então mostra que você está cumprindo também a lei. Mostra que Paulo também tinha dinheiro nesse texto, porque para fazer a santificação era caro. Ele não fez só dele, fez dele e de mais alguns jovens que estavam com ele. Ele pagou por aquilo. Era prata e era caro, amém? E a Bíblia diz que ele teve que pagar por aquela santificação. Quando prenderam Paulo, ele estava dentro do templo, não podiam ter feito aquilo com ele. Por quê? Não, estou dentro do templo, pelo fato de eu estar dentro do templo, eu estou santificado, porque eu já fiz o ritual da santificação, o ritual está feito, então eu já estou santificado. Mesmo assim, eles não quiseram saber, passaram por cima do ritual, e o lombo dele, o meu ali, porque Deus tinha um outro projeto na vida dele, porque a gente sabe que para o corpo humano não precisava mais de santificação, porque o texto de Levítico ele se cumpriu em Cristo, e em Cristo foi pago tudo aquilo que precisava pagar para se santificar, amém? Por isso que o sangue foi deixado no altar, para que este sangue pudesse estar nos santificando todos os dias, todas as horas. Aleluia! Todos os cultos. O sacerdote ele tinha que entrar lá por 2 vezes. Hebreus diz que ele precisou entrar somente uma vez. Amém? Tem uma aula aqui explicando para os irmãos que estavam na aula como que Jesus fez. Quando a alma dele saiu ali da cruz, corpo na cruz, a sua alma foi voando. E ela foi para esse lugar chamado Jardim do Éden, que é o Éden de cima, o espiritual, e não aquele do Gênesis, mas o Éden espiritual. Quando ele foi entrar na porta desse Jardim do Éden espiritual, 2 anjos que estavam ali na porta vieram com a espada para atingir a Jesus. E quando os anjos vieram com a espada, eles gritaram, porque a Bíblia diz que houve trevas na terra, está escrito lá no Evangelho que houve trevas. Essa treva não foi só na terra, ela foi no âmbito espiritual também, aonde e os anjos não sabiam quem é que estava chegando. E os anjos, quem é que está chegando aí no meio daquela treva, daquela escuridão? Aí Jesus responde: eu sou aquele que sozinho pisei os meus inimigos, fui lavado com sangue. E os anjos não estão enxergando, porque não conhecem quem é ele. O Pai ainda não manifestou, porque ele é o filho escondido do Pai. É um filho que estava escondido para esse propósito, para esse tempo. Aleluia. E aí quando Jesus vai querer entrar para ir lá nesse Jardim do Éden, onde era o lugar do sacrifício, quando ele vai para entrar, o anjo vem, não conhecendo ele, e enfia a espada nele, na alma dele, porque ele já tinha sofrido na terra. Mas o problema de Jesus não era a cruz da terra, era passar por esse
O problema de Jesus, a maior preocupação e a dor e o medo era de enfrentar essa entrada na porta do Jardim do Éden, porque ele precisava colocar o sangue dele em cima da tampa do propiciatório que tinha nessa ponta dessa montanha, porque Deus estava em cima, e ele precisava chegar até este lugar. Então quando ele vai, o anjo pega e enfia a espada nele. Quando enfia, ele cai, começa a ensanguentar a sua alma, porque da alma sai sangue também, irmãos. A alma, ela sangra. A gente vê isso aí, vê também no livro da Divina Revelação do Inferno. A gente vê várias passagens daquele livro que fala da alma que sai sangue. E aí, Jesus, mesmo ensanguentado, ele consegue passar pelo anjo, e ele vai até a tampa propiciatória e ele coloca o sangue. Quando ele coloca o sangue na tampa propiciatória, que ele sai, o Pai agora recebe, agora o Pai vai vir ao encontro dele. Porque agora o Pai recebe. O sacrifício foi recebido ali. Foi ali que foi recebido o sacrifício. Isso aqui está tudo na Bíblia, eu estou fazendo aqui uma introdução para a gente entrar aqui na santidade, amém, irmãos? Mas isso aqui, quem estava na aula aqui sabe que não é uma doidura. Eu fui citando todos os textos bíblicos que nós estamos citando onde está escrito. Não dá tempo de falar isso agora. Aleluia. E aí, quando Jesus ele sai daquele ambiente, que ele vai voltar, aleluia, que ele vai passar no Hades, no Seol, que ele vai pegar aqueles que estão ali, aguardando há muito tempo, porque já na lei, já dizia, se eu não me engano, no livro de Deuteronômio 35, que o sacerdote e as pessoas que estavam na cidade de refúgio só poderiam sair dali quando o sacerdote morresse. Então, lá na cidade de refúgio, eles estavam aguardando, aquilo ali era um símbolo daquilo que Cristo ia fazer. Então, as pessoas que estavam no Seol ali, eles estavam aguardando ansiosamente por este momento. E eles estavam muito felizes. Por que felizes? Porque já tinha chegado um velhinho lá, que ele falou para eles assim, ó, vocês não sabem quem que eu apresentei lá no templo em Jerusalém. Eles disseram quem? Jesus. Simeão deve ter dito isso para Abraão. Apresentei Jesus lá no templo. Então está perto de passar por aqui para cumprir e levar vocês embora deste lugar. Isso é maravilhoso. Se você estiver na comunhão do que eu estou sentindo aqui, você vai ficar feliz. Amém? E quando Lázaro estava lá também, mesmo que seja só por 4 dias, no colo de Abraão, no seio de Abraão, ele deve ter falado assim, Jesus vivia lá em casa, ele está por aí, e ele está para chegar. Imagina a festa e a movimentação que já estava naquele ambiente. Porque por mais que estavam ali, ainda tinha uma divisão da onde havia um lugar de sofrimento, mas Pedro disse que ele vai levar cativo, que era cativeiro, e subindo ao céu, ele levou o cativo e deu dons aos homens, que é os dons que nós temos hoje. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus sai daquele momento ensanguentado, ferido, os demônios vêm para matar ele. E os demônios não estão enxergando porque a treva é escuridão. E os demônios vêm para tentar matá-lo. Só que agora o Pai já recebeu o sacrifício. O Pai prepara o trono para descer, para vir ao encontro dele, para o socorrer. Só que não dá tempo do trono ficar pronto, diz os Salmos, que o Pai sobe nas asas dos querubins e desce. E quando desce, que Jesus está ali caído, à beira da sua alma desfalecer, o Pai passa e levanta ele e cura o seu calcanhar que está machucado pela serpente, firma os seus passos. E quando firma os seus passos, o Pai começa a revestir ele de uma roupa, começa a revestir ele de uma armadura espiritual. Aleluia. E quando vai revestindo daquela armadura espiritual, ele vai se fortalecendo. Isso está acontecendo do meio-dia às 3 da tarde, enquanto a terra está em trevas aqui. A trevas era aqui, era no mundo espiritual. E ali os demônios, quando chega que vê, agora ele já está todo revestido. Por isso que o povo assiste esses filmes do Homem de Ferro aí, eles tiram tudo da Bíblia, porque eles têm livros que sabem de muitas coisas, que vocês nem imaginam. Eles vão aprendendo com aquilo que é eterno, com aquilo que é de Deus, irmãos. As histórias que eles vão contando, eles sabem, só que eles querem levar para o outro lado, mas sabem que foi essa obra que Jesus fez. E aí Jesus começou a destruir. É nesse momento que ele pega a chave do inferno. E o diabo fica perdido, não sabe nem para onde ir mais. Aleluia. E a igreja ela é estabelecida neste cenário. Ela vai entrando e vai tomando posse desse cenário, que ela vai sendo introduzida.
num reino espiritual. É por isso que Jesus disse para Pilatos, assim, o meu reino não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos e resolveria todo esse problema. Mas como o meu reino não é daqui, ele é um reino longe daqui. Então Jesus estava falando dessa atmosfera espiritual que ele tem preparado para a igreja. Só para a gente entender nessa noite o como foi importante Jesus colocar o sangue dele diante do altar para que o Pai visse esse sangue e desse oportunidade para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Eu vou te dizer, a igreja na época de Jerusalém, o templo era grande, mas no lugar de fazer o sacrifício não precisava de ser grande, porque só entrava uma pessoa. Imagina você vir com o ficar do lado de fora. Era assim que funcionava durante muitos anos, centenas de anos. Todo mundo ia para a igreja e ficava do lado de fora. Só um entrava, de manhã e de tarde. E uma vez por ano ele entrava no Santo do Santo. Então ninguém podia entrar no culto, irmãos. Imagina lá, vim para a igreja e ficava na porta, só o pastor fica aqui dentro. Todo mundo lá, faça sol, faça chuva, ficava do lado de fora. E ficava feliz por ficar do lado de fora daquela multidão. Ficava do lado de fora, não podia entrar, não podia entrar no lugar santo, nem no lugar santíssimo. Mas quando Jesus colocou lá o sangue, ele falou assim: Pai, agora pode entrar todo mundo, a porta está aberta. Glória a Deus, aleluia. As pessoas podem até não dar valor de vir para a igreja, irmãos. Pode até não vir, mas o povo naquela época queria poder entrar no lugar do santo e não podia entrar no culto da terra. Estou falando do culto que era da terra. Não podia entrar naquele espaço que era feito aqui na terra. Não podiam entrar. Mas o sangue, quando foi colocado ali, ele foi colocado para nos dar o direito de poder entrar. Aleluia. Porque se antes não podia entrar, seria totalmente exterminado, pois não poderiam participar desse culto ou chegar mais perto de Deus. Hoje já era isso. Diga, já era. Já era. Agora todo mundo, se quiser, está santificado, porque já foi comprado. Então agora todo mundo está santificado. Todo mundo está santificado. Amém, irmão? Amém. Então não tem um que não esteja santificado, só se não quiser. O resto está tudo santificado, ponto. Então santificação é isso. É que nós somos comprados. Não é algo que eu fiz, não é algo que eu tenho capacidade, não é algo que eu... Não. É o símbolo de Levítico capítulo 27, cumpriu em Jesus Cristo, a santificação cumpriu nele. Pelo fato de cumprir nele, ele falou: estou pagando a dívida de todo mundo, e todo mundo agora tem esse direito de poder participar dessa coisa toda. Aleluia. Vamos agora para o livro de 1 Pedro, porque aí não poderia deixar de falar nesse assunto sem falar sobre também santidade, que aí sim é uma coisa totalmente diferente, andam juntas. Amém? Queremos lembrar que anda junto a santidade, ela anda junto da santificação, porque primeiro você passa pela santificação e depois você entra nesse projeto de santidade, que aí parte da nossa busca, e agora vem aquilo que nós podemos agregar. Por isso que a gente lê muito sobre a predestinação. Você vê que o nome já fala tudo, predestinação. Se é pré, é porque não é ainda. Senão seria destinação, já está destinado. Como é pré, é algo que ainda pode acontecer. Mas não é um assunto que eu quero tratar aqui nessa noite. Só para a gente entender como a palavra é separada, você entende melhor. Predestinação. Então é algo que está preparado, mas existe alguma coisa que você tem que acrescentar para poder chegar no lado de lá. Por isso que a Bíblia diz: e aquele que vos predestinou, quer dizer, está todo mundo predestinado, porque ele morreu e amou todo mundo. Esse predestinação é um pré, não quer dizer que está, é diferente de estar, é diferente de destinado, é uma pré, só está dizendo que pode ser. Agora você pode acrescentar isso na sua vida, através do quê? Através de uma vida de santidade.
Aleluia. Aleluia. Amém? Uma vida de santidade. 1 Pedro, capítulo o número 1. Aleluia. Glória a Deus. E o verso 13. Glória a Deus. Aleluia. Esse verso 13 aqui, nós, há um ano atrás, tivemos uma aula muito importante quanto a isso que eu estava lendo hoje. Acho que foi uma das melhores, mais tempo. Uns 2 anos e meio atrás. Falamos sobre o tema da mente. E como que isso é importante. Pelo que cinge os lombos de vossa mente, sede sóbrios, tende a vossa esperança perfeitamente na graça que vos é manifestada pela revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as consciências interiores que haviam em vós, quando estáveis em vossa ignorância. Ao contrário, sejais conforme aquele que é santo e que vos tem chamado, assim também sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: haveis de ser santo, porque eu sou santo. Se invocais com o Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste redimido da vossa vã maneira de viver, que como tradição vos foi legada por vossos pais, mas com o precioso sangue, o de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Você vê como que nós terminamos esse versículo lembrando de Levíticos? Ele termina no versículo 18 e 19, ele termina lembrando a igreja que nós não fomos mais comprados, santificados pela prata e pelo ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Então aqui ele já elimina essa questão de que eles achavam que podia acrescentar alguma coisa à vossa salvação. E mais uma vez, para quem tem vindo às quarta-feiras, sabe que nós estamos aqui falando sobre os grandes problemas que a igreja primitiva trouxe à igreja. E parece que não, uma igreja que nós tínhamos como grande exemplo, mas diante do estudo aqui a gente viu o quanto problema que a igreja causou. Um dos problemas é esse que Pedro está sofrendo, não só ele,
Como Paulo, a igreja se transformou em igreja de judaizantes. Graças a Deus que Paulo não era judeu, né? Graças a Deus que Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Mas por que, pastor? Paulo mesmo ele faz essa declaração: eu sou da tribo de Benjamim. Por quê? Porque quem é judeu é da tribo de Judá. Não está falando de Israel. Então são coisas diferentes, amém, irmãos? Paulo ele relembra da tribo que ele é. Porque no princípio o judeu vem de Judá. Só para a gente compreender que é um homem e uma tribo. Não são os 12 filhos de Israel que virou a nação inteira. Escolhido foi uma tribo, que foi a tribo de Judá. Mas Paulo está lembrando que ele vem da tribo de Benjamim. E os judaizantes, mais enraizados na cultura do passado, não queria receber aquilo de bom grado que Cristo tinha dado a eles. Mesmo Tiago, que andou com Jesus, era o líder dos judaizantes. Lembra que foi ele que mandou Paulo rapar a cabeça e pagar. E a gente que está estudando aqui, a gente viu quantos problemas que aquela igreja causou para os gentios, porque eles não conseguiram desfrutar da graça. E não adianta vir querer falar de dom, de coisas que se faz, irmão. Deus quer que obedeça a voz dele. Ah, pastor, mas é tão bom, a igreja pegou as propriedades, começou a repartir. Não, Deus não falou para fazer nada disso. Deus falou assim: receba poder e sai para pregar o evangelho. Eles receberam o poder, ficaram em Jerusalém, se estabeleceram e pronto. Acabou. Desobedeceram Deus. E a igreja ela não é exemplo, porque a igreja que é exemplo é a igreja de Tessalonicenses. É só você ler o livro e você vai ver que em Tessalonicenses essa igreja vai ser uma igreja renomada e vai ser reconhecida como uma igreja de exemplo, que é a igreja que Paulo funda, a igreja dos irmãos de Tessalônica. Porque não quiseram receber aquilo que Deus estava dando. É bem verdade que nós pessoas, não queremos aceitar a proposta daquilo que Cristo tem para nós. Temos essa dificuldade de aceitar aquilo que Cristo quer fazer. A gente parte do verso 13, quando Pedro ele lembra: pelo que cinge os lombos da vossa mente, sede sóbrios, tende a vossa esperança perfeitamente na graça que vos é manifestada pela revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira preocupação que ele tem com a igreja é a santidade na mente. Por que a santidade na mente? Porque o sacrifício que Jesus fez, irmãos, tinha um objetivo. O sacrifício de Jesus, ele tinha um objetivo de purificar nossa mente. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar que o sangue de Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue para purificar nossa mente. Por que purificar a mente, pastor? Porque o povo, irmãos, eles eram purificados exteriormente, constantemente. Havia uma santificação, como nós já dissemos aqui para os irmãos. Então, você poderia... Eu li aqui o livro de Jó, capítulo 1, que Jó, ele santificava os seus filhos sempre. E os seus filhos iam fazer um banquete. E a Bíblia diz que Jó, depois que seus filhos faziam um banquete, ele falou assim: vou lá santificar os meus filhos. E ele santificava os filhos, santificava. E a Bíblia diz que Jó fazia isso corriqueiramente, santificava os seus filhos. Só que nunca conseguia santificar a mente. A morte de Cristo, o sangue dele derramado, tem um objetivo qual? Santificar a mente da pessoa. Porque o que tem de pessoa na igreja desviado, se matando, se morrendo, o que tem de pessoa na igreja aprontando 1001 coisa, por quê? Irmãos, porque parece que continua no passado, tem procurado uma santificação externa. E eu não estou aqui falando que não seja bom a vossa maneira de viver, de se vestir, de andar. Eu só
O principal que Cristo foi fazer na cruz do Calvário foi derramar o seu sangue para purificar a minha e a tua mente. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas as igrejas não estão preocupadas com isso, os pastores muito menos de ensinar isso para a igreja. A igreja não está preocupada, os pastores muito menos de se preocupar com a mente, porque a mente de muitos deles está pior do que a do Satanás. Então estou um pouco preocupado em santificar a mente das pessoas, ou querer entender que a pregação da palavra, ela é o princípio daquilo que vai santificar, porque Jesus, vocês já estão limpos como? Pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Aleluia. E a palavra principal que ele tem pregado é que os discípulos descobriram que Pedro está dizendo é o quê? É a palavra que veio até a mente dele e purificou a mente dele. Porque o que tem de gente com a mente maliciosa, mente maligna, uma mente perversa, uma mente cheia de adultério, de prostituição, de coisa ruim. E a pessoa acha que simplesmente pelo fato de vir aqui, é como se tivesse vindo aqui trazer uma prata, e trazer uma prata aqui, e como se isso fosse purificar. Eu quero dizer que não. A única coisa que purifica a nossa mente é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então é aqui na nossa mente. Por que Jesus ele trabalha na nossa mente com o seu sangue? Porque ele sabe que o maior ataque que nós sofremos é na nossa mente. Aleluia, Jesus. As Glória. nossas maiores guerras, irmãos, elas são na mente. Quando fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração, está falando da mente. Porque se está daqui não vai descer, vai subir. Boca, olho e sobe. É o que Deus tem preparado. E o que tem de problemas, o problema hoje está sendo esse. Uma mente capciosa. Uma mente que não foi lavada pelo sangue de Jesus. E se a mente não foi lavada pelo sangue de Jesus, não há de se obter coisas boas dessas pessoas. Não há de se obter. Como é que você vai querer coisas boas de pessoas que têm uma mente que não foi lavada pelo sangue? Uma mente que não se deixa a purificação de Jesus tomar conta dela. Porque a gente olha e fala assim, nossa irmãos, nossa, quantas pessoas têm cometido cada tipo de coisa. A pessoa estava na igreja, era pastor, era pregador, era não sei o que, fazia tanta coisa, e que fez, irmãos, nós temos que nos preocupar com a nossa mente, porque quando a sua mente é lavada com o sangue de Cristo, o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Aleluia. O diabo ele tem poder, como diz o ditado, sobre pessoas que têm a mente fraca. O que é a mente fraca? É uma mente sem o sangue. Porque a nossa mente ela pode até faltar o ar, não pode faltar o sangue de Cristo, irmão. Aleluia. Pode faltar o ar, mas não pode faltar o sangue dele. Porque o sangue dele é que traz purificação. Porque é da nossa mente que surge tantas coisas. Cinge a vossa mente. Cobre a vossa mente. Cobre ela com o sangue de Jesus Cristo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Cobre ela com o sangue de Jesus. Porque quando ela está coberta com o sangue de Jesus Cristo, o inimigo não consegue mais colocar coisas. Ah, eu acho que eu devo fazer. A mente não tem uma coisa pior do que a mente. Eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu acho, irmão, quem tem a mente de Cristo, ele não acha, ele faz aquilo que Cristo quer, não tem acha. Por isso que a gente estamos convivendo com isso, irmão, de igrejas grandes, de pessoas, irmãos, que da pior espécie. Porque a santidade, irmão, agora, semana passada foi uma maravilha, né? A gente
teve uma boa aceitação. Quinta-feira foi uma glória no céu, uma boa aceitação, porque descobriram que a santificação é tudo maravilha, bênção do céu. Mas ela é seguida de santidade, porque todas as vezes que Deus queria se comunicar com o povo, Deus exigia santificação, vai lá e paga, e Deus exigia santidade. Se prepara, se afaste das mulheres. Fique preparado em busca da minha presença, porque eu vou descer com a minha presença e vou falar com vocês. Santificado nós já estamos, agora precisamos de santidade, porque Deus quer descer para falar. Fala na onde, pastor? Na onde que Deus vai falar? Ele vai falar na mente, na minha mente. Ele vai falar na tua mente para te dar direção daquilo que você precisa. Mas como? Com santificação através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô mente terrível. Mas para fazer isso tem que ser obediente. Amém? Olha o que ele diz no verso 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com a consciência anteriores que havia em vós, quando estavam na vossa ignorância. Sabe o que ele está falando? A vossa mente não tinha o conhecimento do Evangelho. Mas só que ele não está isentando, dizendo que desapareceu aquilo que vem tentar tomar. Olha, como filhos obedientes, não vos conformeis com aquilo que está pensando. Sabe o quê? Não se conforme com aquilo que você está pensando. Não aceite aquilo que está vindo na tua vida. Não se dobre daquilo que está tentando dominar a tua mente. Está falando, sabe o quê? Primeiro você guarda ela, e depois você não se conforme com aquilo que você fazia antes. Vamos melhorar aqui. Paulo dizia: aquele que roubava não rouba mais. Sabe por quê? Ele está falando trabalho. Por quê? Porque trabalhando você vai estar ocupando aquilo que o diabo tinha espaço na sua vida para agir. Você sabe o que falta na mente de muita gente, irmão? É você se preencher daquilo que Deus quer que você se preencha. A pessoa não se preenche, depois como é que eu estou? Está assim, voltou a fazer o que não era para fazer, porque não se completou das coisas de Deus, para ter uma mente totalmente dominada pelo Espírito de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é seu nome, Jesus. Poderoso é seu nome. Grande Deus. Santo, aleluia. É bom. Aleluia. Porque as pessoas aceitam o pensamento da maldade. Oh, canta, lava. Grande. A maldade tem sido grande. A maldade tem sido grande. Irmão, não estou pregando para quem está no mundo. A maldade tem sido grande para nós. Então, quem está no mundo já é do mundo. Irmão, entenda, quem está no mundo já é do mundo. Agora, as nossas obras é que não têm sido obras de glorificação. As nossas obras, elas não têm glorificado o nome do Senhor. Quer ver disso? Para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai. Aleluia. Não tem temor. Não existe, não tem temor. A pessoa não tem temor. Eu tenho temor. Por isso eu não falo palavrão. Por isso eu não xingo. Porque eu tenho temor de Cristo na minha vida. Eu não sou mais aquilo. Irmão, o meu apelido quando eu era criança era papagaio de zona. Imagina. Mas hoje eu tenho temor. Aleluia. E a minha mente foi renovada. Glória a Deus. Então não pode sair esse tipo de palavra de dentro de mim, porque a minha mente é lavada por sangue. Aonde o sangue de Cristo está, sai coisa boa. E você se preocupa com a sua maneira de viver. Você se preocupa com seus passos. E você se policia. Sabe o que ele está dizendo?
Você tem que se policiar. Meu irmão, nós vivemos uma época de que não precisa mais de ter regras. Nós achamos que o Evangelho, irmãos, ele é uma coisa banal. Irmão, pelo contrário. O reino que Cristo estabeleceu aqui é um reino de muitas regras, viu? Não pensa que Jesus é um açougueiro, que só quer o coração, como muitos dizem por aí. Não, irmão, Jesus só quer o... Não, irmão, Jesus ele quer a mente também, que é principal. É o pensamento, é a mente da pessoa. Porque até parece chato quando a gente fala assim, irmão, não assista novela, vai ler a Bíblia, busca Deus. Por quê? Porque não existe outra maneira de você estar protegido e entender o que Deus quer de você. Eu já disse aqui, irmão, Jesus ele fala na igreja, ele aparece na igreja quando a palavra é pregada. Enquanto ela não é pregada no altar, se a gente for embora e a palavra não foi pregada, Jesus não apareceu no culto. Amém, irmão? A gente pode falar em línguas, pode profetizar, pode entregar revelação, paralítico pode andar, cego pode ver, que é o que agora a gente vê. Só que Jesus não está no culto, a gente descobriu isso aqui pela Bíblia. Jesus está no culto quando a palavra é pregada. Amém? Jesus só aparece aqui quando a Bíblia é pregada, irmão. Por enquanto Jesus ele não aparece. Quando abre a Bíblia que prega a Bíblia, aí Jesus ele aparece no meio da igreja. Quando a palavra é falada, quando ela é pregada. Por enquanto pode ser a ação do Espírito Santo, pode. O Espírito Santo pode, mas ele só está quando a palavra dele ela é pregada. Aleluia. Então, quando é para nós obedecermos a Deus, partir pelo caminho da santidade, porque santificação nós já participamos, e agora nós temos que partir, agora porque Ele nos santificou, está comprado, isso aqui está tudo garantido, é tudo meu, ó Pai, é tudo meu, isso aqui é tudo meu, tudo comprado. Só que agora está dizendo assim, agora esse é o caminho. Eu quero que vocês andem nele. Quando vocês estavam na ignorância, ele está dizendo assim, ó. Como filhos obedientes, não vos conformeis. Porque na época que vocês faziam isso, vocês estavam vivendo no tempo da ignorância. Quando não havia justiça, quando não havia juízo. Mas a partir do momento que você ouviu a palavra, irmão, agora, aquilo que eu tinha antes por prazer, o pecado que eu tinha por prazer antes, a mulher gostosa quando passava na rua, que eu tinha o prazer de olhar e falar, eita nós, ei mulherão, sabe o que ele está dizendo? Agora eu tenho o sentimento de Cristo dentro de mim. O sangue de Jesus tem poder. Me guarda, Pai. Glória a Deus. Me guarda. Porque Jesus disse que o que peca não é o que age. O que peca é o que olha e deseja. Glória. Amém? Aleluia. O que peca não é o que age. Simplesmente não é o que age. Mas ele fala que o primeiro pecado é aquele que primeiro você olha e você deseja. O meu pastor ele sempre ensinava, e ele dizia, as mulheres são muito bonitas, e ele sempre ensinava, falava assim, quando eu estava hospedado em algum hotel, já aconteceu isso comigo várias vezes, ele falava assim, ele falou assim que uma vez ele chegou no hotel, quando ele foi para o elevador, duas moças lindas, e elas vieram para cima dele. E quando veio para cima dele, ele falou assim, o primeiro olhar, você já tem que ter um olhar cristão, porque senão no segundo você já se perde. Sua mente já tem que ser tomada. Como ele anda no bolso dele, cheio, ele já tem o cartão dele de evangelização, e quando elas vieram, que jogou para cima dele, ele já olhou e falou, Jesus te ama. Ele falou assim, elas eram bonitas, de mexer com o coração. Mas só que a sua mente ela tem que estar guardada. Irmãos, antes do pecado nós temos um tempo de dizer, Jesus, me cobre com teu sangue. Aleluia! Glória a Deus! Escute, antes de qualquer pecado que o homem cometa, o Espírito Santo ele passa
uma velocidade imensa. Ele chega antes, ele te dá uma oportunidade, ele está dizendo, vai. Isso aí já não faz mais parte de você, isso aí já não está mais na sua vida. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Sabe o que o Pedro está dizendo? É necessário que você lute. É necessário. Porque as pessoas querem vir para a igreja, mas não querem lutar. Ei. Irmão, isso aqui, ó. Isso aqui não salva ninguém não, hein? Tá bom? Isso aqui, igreja. Você ser amigo do pastor. Pastor te abraçar, te beijar e orar por você. Está muito enganado. Se não tiver uma santidade na mente, no seu compromisso de vida, uma luta, ei, isso aqui não te salva, não. Pensa que esse oba-oba, isso aqui é maravilhoso, a gente gosta, mas é aqui, ó, é guardado com santidade na presença daquele, é saber daqui. Milhares vão para o inferno dentro de igreja. Muita gente vão para o inferno. É, pastor, é. E se eu não tomar cuidado, eu vou também. Se você não tomar cuidado, você vai também. Ah, que eu não aguento. Pedro disse, aguenta assim. Ah, é que eu não aguento. O negócio vai esquentando, o sangue de Jesus é mais quente, irmão. É que o negócio vai me envolvendo, não envolve nada. Irmão, não é a sua carne, ele está dizendo. É o desejo da carne que você tinha antes. Só que agora, Jesus Cristo chegou e disse, não. Agora você não é mais trapaceiro. Agora você não é mais. Porque o que tem de crente está trapaceiro. O que tem de pessoa enrolador, enganador, irmão, que faz mil e uma coisa. Sabe o que ele está dizendo? Em toda a vossa maneira de viver, sede santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está falando, não, sede santo. Ele podia dizer, sede santo como eu sou santo. Ele disse não. Ele disse assim, ó, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você vai comprar um pão, você é santo na padaria. Você vai no açougue, você é santo no açougue. Você vai na praia, você é santo na praia. Você vai no mercado, você é santo no mercado. Você vai vender alguma coisa para alguém, você é santo. Você não pode enganar alguém que você está indo vender um carro, o carro está ruim, e chega lá e fala, não, isso aqui está maravilhoso, isso aqui está bom. Mentira do diabo, irmão. O crente que diz que faz isso, irmão, fala que é crente e engana os outros. Aleluia. E depois ainda pega o microfone para dar um testemunho. Eu queria dar um testemunho hoje, pastor. Estava com o carro lá, uma desgraça. Eu consegui alguém que pegasse aquilo. Acredita? Uma vez meu irmão comprou um carro de um primo meu, crente. Meu irmão foi trabalhar ali na Raposa, ali, perto da Politeia. Quando ele pegou a Raposa, o carro partiu no meio. A longarina disso, né? Ela abriu, perdeu o motor e quase que bateu no poste. Meu irmão não era crente. Ele chegou em casa e falou, um miserável desse falar que é crente. Levei lá, o cara falou que o negócio estava soldado. Você está entendendo? Ele está dizendo, seja crente em toda a vossa maneira de viver, seja fiel em toda a vossa maneira de viver. Às vezes a minha esposa está fazendo bolo, o bolo não deu peso. Ela vendeu 2 quilos, o bolo está dando 1,9 kg alguma coisa. Ela sai colocando o bombom, falando, tem que 2 quilos. E vai colocando até dar 2 quilos de bolo, irmão. Você não pode, vou fazer que nem o mercado faz. Você compra um frango, chega em casa, quando abre ele, o frango não é mais aquilo que você comprou. São pessoas que estão aí para roubar, para enganar os outros. Mas aquele que é cristão, irmão, ele é bom na sua conduta, ele é direito. As pessoas têm que saber quem nós somos, para que a nossa luz brilhe diante das pessoas dessa terra. Glória a Deus. E isso não tem nada a ver com inteligência, com quem é juiz, ou com quem é empregado doméstico, com quem é pobre, não tem nada a ver. Isso aqui é um caráter cristão. É um caráter cristão. Um dia eu estava dando uma carona para a irmã aqui, uma senhora de idade, e ela tinha falado que ela deu um testemunho aqui, que Deus preparou alguém para arrumar a casa dela, e para fazer não sei o que lá na casa dela, que ela queria há pouco tempo. E aí ela
Vem, estava construindo. Depois ela descobriu que a moça estava traindo o marido. Estava indo o marido com o filho dela. Ela falou assim: não te quero mais aqui não, pode ir embora. Não, mas eu vou ter, não te termina nada. Pode ir embora da minha casa, eu não quero nada disso na minha vida. Porque as pessoas hoje estão atrás de interesse, irmãos. Só que tem gente que quer conduta, que é o céu. Tem pessoas que ainda olham para o céu e dizem assim: não, eu não vou perder aquilo que Cristo tem para mim por causa de um prato de lentilha, por causa de uma comidinha de nada, porque o que Deus tem para mim no céu é muito maior, irmão. Quantas pessoas têm, irmão, têm ido para a cama, têm ido para um hotel, têm feito tantas coisas pervertidas e não quer estar em santidade com Deus. Só quero te dizer, tem um Deus aqui que Ele é santo. Ele não só é santo, como Ele exige santidade. É minha igreja, tem que andar em santidade. Você pode andar na safadeza que você quiser, mas eu vou pregar aqui que Ele é santo, 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 Ele é santo. Glória a Deus. Santo é seu nome. Como filhos obedientes, esses desejos ardentes, eles atacam a nossa mente para a gente permanecer naquilo que nós éramos. Porque eu já disse para os irmãos aqui, eu descobri logo cedo. E quando eu aceitei Jesus Cristo e batizei, não resolveu tudo assim, não. Minha salvação foi santificada. Ele falou: não, você é você. Você continua, não tranquei sua mente, não. Eu também não fiz você virar um robô, não. Você é você. Ale. Não virei um robôzinho, não. Aceitou Jesus e virou um robôzinho, tá tudo certo. Não, tem muita gente que não dá um aí de robôzinho, irmão. Mas é por fora. Você entendeu? É por fora. Por isso que não permanece no Evangelho, irmãos. Porque não vem para o Evangelho por causa do céu, da salvação. Não vem para a igreja por causa. Vem por promessa que os outros ficam fazendo aí. Vem por coisas que ficam oferecendo. Mas quando começa a oferecer o sangue de Cristo, a salvação, a vida eterna, que o que Ele tem está preparado lá em cima, as pessoas já logo desistem do caminho. Quando começa a oferecer que tem que ter caráter, que tem que ter mudança, que não pode mais pensar naquilo que era antes, naquilo que fazia. E é uma luta diária. Paulo diz assim: todos os dias eu sou levado como ovelha muda para o matador. Todos os dias eu sou levado. Sabe o que está dizendo? Todo dia o pecado bate na porta da minha mente, mas eu peço o sangue de Jesus. Eu peço o sangue de Jesus para me ajudar, e Ele tem me ajudado todos os dias. Glória a Deus. As pessoas não querem aceitar a proposta do cristianismo. Porque o cristianismo é uma cultura do céu que veio ser implantada na terra. Tudo que veio do céu veio ser. Tudo que veio a existir na terra veio ser uma cultura que veio ser implantada na terra. Por isso que Deus sempre falou: se preocupe em você construir o tabernáculo da maneira que eu estou te mostrando. Você está vendo como que é aqui em cima? Faz aí embaixo. Por isso que eu disse que no monte de Deus tinha um jardim já lá embaixo, o Éden de Deus. Porque tudo que tem lá, Deus preparou para que tivesse aqui. Porque Deus quer uma mudança, irmãos, uma mudança radical. E a gente não temos visto mudança radical nas pessoas. Eu não tenho que ficar implorando aqui para a pessoa descer as águas, não. Não. Porque ninguém me implorou para fazer isso. Eu fui porque eu desejei estar em comunhão, participar do corpo, estar nascendo. Eu desejei isso. Se não há esse desejo, é porque nunca houve conversão na vida da pessoa.
Se não há um desejo pela santidade, é porque você não quer a santidade, você não deseja, você não quer a mudança. Porque quem quer a mudança luta pela mudança, irmãos. Eu tenho que lutar pela mudança, eu tenho que lutar, Marta. Sabe por que as pessoas casam e se divorciam hoje, um ano depois de você? Porque as pessoas entram em um casamento e não querem mudar. Você vai ter que mudar, você vai ter que mudar, sua vida vai ter que mudar, o seu jeito de ser vai ter que mudar. Porque se não mudar, não vai dar certo. Pode ser rico, pode ser o que for. Se não houver uma metamorfose de mudança, não vai dar certo. As pessoas vêm para a igreja e falam: ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Você continua assim mesmo. Mas para entrar no céu, tem que aceitar as características do céu para nós. Verso 15. O pecado ele é o princípio de um desequilíbrio que traz na vida da pessoa. E ele sempre vai estar tentando trazer o desequilíbrio. Irmão, o pecado ele traz o desequilíbrio na vida do ser humano. A pessoa fica desequilibrada. Amém? Amém. Vamos, amém? Amém. E a gente vive essa demanda de toda esquina abrir uma igreja. E as pessoas falam: não, eu preciso melhorar minha pregação, porque senão as pessoas vão embora da igreja. Irmão, as pessoas não é que vão embora da igreja, é que nunca foram para o céu. Nunca foram do céu. Nunca desejaram. Nunca quis. Porque Jesus, irmão, ele teve esse problema. Ele foi pregando. Chegou uma hora, todo mundo foi embora. Quando ele começou a falar sobre o sangue, foi embora. Quando ele começou a pregar sobre o sangue, foi embora. Ele começou a pregar sobre o sangue e começaram a ir embora. Não ficou ninguém. Ficou os 12 ali, mas não ficou ninguém da igreja. Foi todo mundo embora, foi tudo embora. Porque enquanto você está dando pão, todo mundo fica, irmão. Enquanto você está dando comida, todo mundo fica, porque ninguém quer trabalhar. Era o povo tudo da esquerda, era os sem terra, eram os Bolsa Família, tudo queria ficar. Só queria ficar recebendo as coisas. Jesus falou: não, vocês vão ter que mudar. Eu vim aqui para trazer mudança na vida de vocês. Eu vim aqui para trazer nova direção. Começaram a ir embora, não. Porque Jesus disse: vocês gostaram de comer o pão e voltaram hoje de novo. Quer ficar na mamata, né? Já tinha naquela época o partido do PT, irmão, né? De hoje já tinha, PSDB já tinha tudo naquela época. Não é novidade. Porque na igreja também vem esses partidos. Tem pessoa desse partido que vai vir só porque vai querer. Não, está tudo bom, está tudo maravilha. Quando o negócio começa a apertar, que Jesus fala: agora eu vou ensinar o caminho do céu. Aí eles começam a querer: isso aí está muito duro para mim. E Jesus, irmão, ele não faz média, não olhou para o discípulo, porque o discípulo ficou preocupado. Mestre, está todo mundo indo embora, a gente está na mão alta aí, ó, 15 mil membros na igreja. Quem não quer isso, irmão? Quem não quer ter uma multidão de pessoas para satisfazer os desejos? Para satisfazer as vontades, para dar dinheiro, para viver bem? Quem não quer, irmão? Quem não quer? Todos nós somos tentados até essa vida maldita. Todos somos tentados até essa vida de ser aclamado pela multidão e achar que é alguma coisa. Todos são tentados a isso. Mas o sangue de Jesus tem poder em nós. Nós não estamos atrás de igreja grande, luxuosa. Nós estamos atrás de igreja santa, aonde nós podemos clamar e Jesus está presente, aonde a palavra dele chega, todo mundo glorifica e diz: é bom, isso vai me levar para o céu. É isso que eu preciso de santidade, vida eterna. Aleluia, Jesus. Porque as pessoas começam a oferecer um monte de coisa, depois não acontece, o fulano fica decepcionado. Que tem de gente decepcionada, Diego, nas igrejas, decepcionado, estou decepcionado. E vai umas 30 igrejas. O outro manda ele pegar o sal, o outro manda passar o sabão, o outro manda ele pegar a vassoura, e ele vai indo, vai comprando tudo isso, e vai passando pano, e vai comprando papel higiênico, e vai comprando roupa e camiseta, e vai comprando. Aí a pessoa vai se decepcionando. Sabe por quê? Porque nunca quis com a palavra.
Ele nunca quis comer do banquete. Aleluia, Deus. Santo és teu nome. A irmã disse para mim assim: pastor, todo dia eu chegava do culto, tomava uma surra do meu marido. Disse aqui na aula pra gente. Só que eu não sentia nada. Eu estava tão cheio de poder que eu não sentia nada. Chegava em casa, sabia, e na igreja dela tinha culto todo dia era uma surra. Eu não sentia nada, pastor. A gente estava tão iluminado de Deus. Até que um dia Deus usou. Acho que foi até a bispo, não sei quem foi que Deus usou. E disse para ela assim: daqui 7 dias esse homem vai sumir da tua vida. Falou assim: quando deu 7 dias o homem sumiu. Glória a Deus. Mas não vinha para a igreja por causa de promessa. Não vinha para a igreja para poder receber alguma coisa e dizer: não, hoje vai acontecer, hoje vai dar certo. Não dava certo todo dia, porque todo dia Jesus estava ali na presença, todo dia Jesus estava ajudando, todo dia Jesus estava dando graça e voltava para casa cheio de graça. Aleluia. Ela dizia: eu apanhava, mas não sentia. Por quê? Porque a graça de Deus é maior, é melhor. Sabe o que você precisa? É da graça de Deus na tua alma. Ah, pastor, eu estou tão triste. Você pode estar triste com o que você quiser, decepcionou com o que você quiser, mas o sangue que foi colocado lá no propiciatório, que ele sangrou por mim e por você, ele está aqui clamando, dizendo: eu justifico, te dou alegria, eu te dou graça, eu te fortaleço, eu te levanto. Irmãos, os falsos não permanecem. Não suporta, não aguenta. Ao contrário, verso 15, que é o verso que eu queria vos falar nessa noite. Sejais. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha o que ele está dizendo: sejais conforme aquele que é santo, e que vós, e que vos, eu e você, que vos tem chamado. Assim também sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Ai, pastor, eu não sou perfeito. Pastor, não. Sabe o que ele está dizendo? Seja como ele é. Seja como ele é. Como que ele é? Santo. Convivia no meio dos pecadores, virou pecador? Pedro disse: não, continuou santo. Ele ia nos leprosários, pegou lepra? Não, continuou santo. Entrou no tanque de Betesda, foi contaminado? Não, continuou santo. Conversou com uma prostituta, ele mudou? Não, continuou santo. Foi na casa de ladrão, ele mudou? Não, continuou santo. Sabe o que ele está dizendo? Em todo lugar que ele foi santo. Sabe o que ele está dizendo? Ele chamou vocês também para isso. Para quê? Para ser santo como ele é. E andar como ele andou em toda a vossa maneira de viver. Aleluia a Deus. Santo é seu nome. Santo, santo. Uma pergunta para você nessa noite: o que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Que vida, que cultura que eu tenho recebido? O que eu tenho? A palavra que ele está dizendo: seja. Ao contrário, sejais conforme aquele que é santo. Então assim, ó, seja como ele é. Receba os costumes que ele tem. Muda. Você tem que mudar. Nós temos que mudar, irmão. Nós temos que a cada dia mudar. Você se cura, você muda. Eu trabalhei
muitos anos na rua, irmãos. Olha. O trabalho que Deus te colocou é para Ele trabalhar em você. Aquilo que Deus nos coloca, Ele trabalha em nós. É uma oportunidade de Deus trabalhar em nós. Então, onde Deus nos coloca, Ele está trabalhando em nós. E olha que dirigir, irmão. Eu trabalhava 17 horas por dia de táxi, dirigindo. E você era fechado constantemente. Por mais que você dirija bem, aconteciam muitas coisas no dia a dia. E o passageiro, irmãos, ele ficava louco. Tinha hora que ele se doía, ele ficava doido. Ele olhava para mim e falava: você não vai falar nada? Não é que eu não tinha vontade de mastigar o vidro do carro, né? Mas você já aprendeu a dominar o seu sentimento. Os dias vão passando, no princípio não, mas depois o tempo vai passando, e aí você sabe que você é crente. Porque tem pessoas que não têm mais identidade. Sabe qual é o problema? A pessoa que não tem. Quando você tem uma identidade, você sabe o que você é. Você tem aquela identidade na sua vida, então você é aquilo. Aquela identidade faz parte de você, é em você. É a identidade do céu. Então, quando vem aquilo, aí você segura e fala: não, não é assim toda hora. Glória a Deus, aleluia. Porque isso vai mexendo, vai te dominando, vai fazendo você ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus fala: eu te coloquei aí para te ensinar alguma coisa, Moisés. A gente vê aquelas ovelhas ali, tudo branquinha, não é assim não, irmãos. A vida dele não era fácil. Mas Deus falou assim: eu sei onde eu te coloco, para você estar do jeito que eu quero que você esteja. E aquilo aí a pessoa fala: eu vou largar esse emprego, eu vou largar tudo isso daqui, e porque isso aqui não é o que Deus tem para mim, não. Deus falava para mim: é o que eu tenho para você. Vai ficando feliz aí, porque eu estou trabalhando com você. Eu vou jogar tudo para cima e eu vou largar. Deus diz: não larga não. Porque a minha patroa, você não sabe o que ela faz comigo. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios: quando a mão do governador pesar sobre ti, fica tranquilo. Deus está dando autoridade para ele fazer isso. Deixa. Por quê? Porque em tudo Deus está nos ensinando. Tem uma lixa passando aí, né? Essa lixa que vai passando, ela se chama lixa da santidade. Assim, você vai mostrar que tu és santo no meio de uma geração pervertida. Você vai mostrar que tu és. Fique de pé, por favor, que eu queria ir mais adiante. Vou tomar uma água aqui. É de hoje essa água? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Amém. Só para a gente não ficar pela metade, eu não consegui terminar o texto, mas como a gente entrou sobre santificação, e Deus ia, com certeza Ele ia cobrar de mim, né? Imagina se a gente ficar só no preço da santificação, seria maravilhoso. Foi o que aconteceu com o povo no deserto. No meio do deserto, Deus enviou um monte de pregador. Pregador desde agora. Quando o povo estava caminhando aqueles 40 anos, tinha um monte de pregador no meio deles. E eles ficavam pregando no meio deles. Está na onde, pastor? Está na Bíblia, é só você ficar lendo a Bíblia que você acha. E eles ficou lá pregando. Só que eles não quiseram. Eles não quiseram ouvir a palavra. Eles não quiseram receber, porque ela não era temperada. Sabia? Ela não tinha tempero. A palavra não tinha. O texto diz assim: porque ela não era temperada. Olha que coisa interessante. Só que ele está dizendo assim: só que a que eu dei para vocês tem tempero. Glórias. Para vocês não ser pior. Deles não tinha tempero na palavra. Só que a de vocês eu coloquei tempero. Isso é um mistério. Porque comer comida sem tempero é uma luta, né? Temperada não é melhor? Então aqui é comida temperada. Se você não comer, irmão, é porque não quero mesmo, Jesus. Eu não quero a santidade, eu quero levar essa vida mesmo. Mas eu creio que numa terça-feira dessa, debaixo de chuva, você chegar aqui, é porque você quer mais do céu. Aleluia. É o que eu tenho nessa noite para vos dar essa palavra. Santidade ao Senhor, outra vez vos digo. Santidade ao Senhor. Mudança na mente, temperamento. Receber uma cultura nova nas nossas vidas.
Vou tentar na próxima semana, irmãos, entrar no assunto sobre a cultura do céu. O que é a cultura do céu e o que o céu quer trazer na terra. Qual que é a cultura que Cristo quis trazer. Porque a cultura que nós temos hoje aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa, é a cultura de Sócrates e Platão, que é o que perdura até hoje na sociedade. Na época de Jesus, quando ele chegou, a cultura que permanecia era de Sócrates, Platão e de alguns da época. Foi a cultura que foi estabelecida, amém? Só quem lê a história sabe. Quando Jesus chegou, ele falou: vou trazer uma cultura lá de cima e vou implantar ela na terra. Então você que quer descobrir, pastor, o que Deus quer para a minha vida? Amém? Estão ouvindo? Amém. Qual que é a cultura do céu? E aí nós vamos falar só sobre a cultura do céu, porque o que ele quer lá é o que ele quer trazer aqui. Amém? Sempre foi assim. Então é uma cultura que ele quer trazer. Através do Antigo Testamento ele trouxe a lei. E no Novo Testamento ele trouxe Cristo com a sua cultura para implantar sobre a terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra é santa, é fiel e é verdadeira. Tu és santo e nós temos que ser também. E temos que fazer por onde? Porque a nossa mente foi lavada com o sangue de Cristo. Então eu não posso mais pensar esse negócio. Não posso pensar em traição. Eu não posso aceitar o pensamento de lascívia, de prostituição, de safadeza. Não, eu não posso aceitar isso. Porque o Senhor nos garante a vitória que eu posso vencer. Eu não posso aceitar os adultérios. Não posso aceitar. Eu não posso aceitar a maledicência. Não posso. Porque o Senhor nos deu o sangue na nossa mente para a gente ter força. E eu sei, Pai, que não existe outro caminho. Pode até eu ficar passando a mão aí, mas eu sei o quanto eu preciso da tua presença na minha alma e do teu sangue na minha mente. Porque eu estou aqui, eu sou homem, mas não é porque eu sou carne que eu vou tendenciar os desejos carnais. Não é porque a carne é fraca que eu vou me alimentar do pecado. Não, a carne é fraca, mas o Espírito de Cristo está pronto. Oh Espírito Santo, me ajuda na verdade. Oh Pai, a ter bons pensamentos, sentimento, boa conduta, caráter, no falar, nos tratos, nas conversas, a ter boa conduta na tua presença. Me ajude a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.